Seja bem-vindo ao estudo do capítulo 2 da profecia de Daniel, onde fala de um sonho profético que um rei teve há mais de 2.600 anos atrás. E você pode estar se perguntando, o que um sonho que alguém teve, na verdade um pesadelo, alguém teve há mais de 2.600 anos atrás, tem a ver comigo, tem a ver conosco? E essa pergunta vai ser respondida durante o estudo. Esse sonho que o rei mais poderoso, da nação mais poderosa da época, teve da parte de Deus, e que Daniel foi quem relatou, vai nos trazer lições muito importantes e nos responder perguntas cruciais, que vão não só meramente satisfazer a curiosidade, mas responder perguntas humanas importantes. Existe alguém que está no controle da história da humanidade, do planeta Terra, ou o mundo está à mercê do acaso e das ambições humanas? Será que estamos sozinhos no mundo? Ou existe alguém que está no controle? Essa pergunta, guarde ela e faça ela no seu coração após o final do estudo da profecia. Esse estudo será dividido em duas partes. A primeira parte, iremos estudar o contexto da profecia, e na segunda parte, iremos estudar a profecia em si. Hoje vamos estudar o contexto onde a profecia foi dada e já vamos começar aprendendo algumas lições importantes. Vamos lá? Então, antes de começar o estudo, eu gostaria de dizer o seguinte. Esse sonho profético que foi dado há mais de 2.600 anos atrás, em primeiro lugar, ele não era apenas para o rei, para aquela época. Ele se refere a toda a história humana. Por isso que o capítulo 2 de Daniel, ele é apelidado de o capítulo que resume a história do mundo. Porque de fato é isso. Segundo ponto, outra coisa a considerar. Existem a perspectiva da época e a perspectiva da nossa época. Quando o rei Nabucodonosor recebeu o sonho, a Babilônia era o império que dominava o mundo. Daniel e seus companheiros eram os judeus que foram levados, dentre outros judeus, cativos para a Babilônia. Havia lá o grupo também dos chamados sábios, que era a elite de sábios, que eram os magos, os feiticeiros, os caldeus, os astrólogos, todo esse grupo de pessoas que eram chamadas de sábios, que eram os gurus da época, eles detinham conhecimento da ciência, do acesso à verdade, aos mistérios. Eles eram a referência do conhecimento e da ciência na época. Eram, a saber, os cientistas da época. Eram os que detinham a narrativa da verdade. Em todas as épocas existem aqueles que detêm a narrativa da verdade. Não é verdade? Assim como hoje existem, né? Qual é a referência da verdade hoje? São os cientistas. Quando as pessoas, no senso comum, elas dizem assim, né? A ciência provou, os cientistas pensam assim. Isso parte do pressuposto de que os cientistas, por causa das realizações da ciência, eles detêm a narrativa daquilo que é verdade, daquilo que é realidade. E naquela época, os magos, os encantadores, os feiticeiros, que atuavam naquela época, eles tinham essa credibilidade de serem os detentores da narrativa da verdade. É importante nós termos esse contexto em mente. Saindo daquela época, vindo para a nossa época, nós somos aqueles que podemos olhar para a história, observar a história que já aconteceu, da Babilônia, rei Nabucodonosor, as nações que vieram depois, até chegar na nossa época, e podemos observar a história, e podemos observar a profecia que foi dada ao rei, e podemos testemunhar e dizer se a profecia realmente se cumpriu ou não. Se aquilo que o rei ouviu
de fato aconteceu ou não. O rei já não podia ter essa perspectiva que nós temos, de olhar para o passado e narrar, né, e observar aquilo que já aconteceu. Então a gente precisa ter isso em mente. Então vamos começar a leitura do texto, que vai Daniel capítulo 2, verso 1 até o verso 26. Então me acompanhe na leitura. Eu vou lendo e pontuando brevemente algumas coisas para contextualizar, ok? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então estamos falando aqui de um rei poderoso, mais poderoso da sua época, que teve o seu momento de insônia, apesar de toda a estabilidade, todo o poder, um rei que conquistou reinos, um rei que dominava nações. Agora ele perdeu o sono porque estava perturbado por causa de um sonho. E esse rei tão perturbado, que perdeu o sono por causa de um sonho, no verso 2, então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então o rei mandou chamar quem? A elite dos que eram sábios, dos que eram os detentores da narrativa da verdade, dos que tinham acesso supostamente tinham acesso aos conhecimentos misteriosos da humanidade, que o público em geral não tinha. Assim como hoje existe, né, o público, né, comum, que não tem acesso às verdades da ciência, e existem cientistas que são aqueles que têm um acesso, né, aos conhecimentos que a classe não acadêmica, não científica não tem. Verso 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. O rei estava angustiado para saber a respeito daquele sonho. Esse sonho que o rei teve foi no ano 603 a.C. Veja bem, estamos falando de fatos históricos, de coisas que podem ser investigadas pelos métodos historicistas, pela historiografia, pela arqueologia, enfim, coisas que podem ser testadas e aferidas para se descobrir se de fato aconteceu ou não. Ok? Então não é algo indefinido que não pode ser investigado. Mas foi no ano 603. Verso 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e te daremos a interpretação. Verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: agora vem bomba. Uma coisa é certa: se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturos. Estou procurando ler bem pausado aqui para ficar bem claro, ok? Verso 7 agora. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo, o rei era perspicaz, olha só a perspicácia do rei. Não era bobo, não. Então ele não estava impressionado com qualquer coisa. Veja bem, não era um rei que se impressionava com qualquer sonho, com qualquer pesadelo. Preste atenção nisso. Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Verso 9. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só será a vossa sentença. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Olha só a leitura do rei da situação, né? Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar
dar-lhe a interpretação. Então o raciocínio do rei era o seguinte: olha, se vocês de fato sabem a interpretação do meu sonho, vocês vão saber o sonho também. Então o rei não era bobo. E o rei exigiu que se eles tinham acesso aos mistérios da interpretação, eles também teriam acesso ao mistério do sonho. Por isso o rei exigiu deles, fez essa exigência. Faz sentido. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. E aí entrou o limite da ciência da época. Aí entrou o limite dos gurus, dos detentores da narrativa da verdade. Existem mistérios de Deus que somente Deus pode revelar, ou somente com a permissão de Deus o ser humano consegue ter acesso e descobrir. Então, e isso é uma lição para nós, até mesmo a ciência. O fato do ser humano conseguir acessar o conhecimento se dá pela permissão de Deus. E no livro de Daniel vai falar sobre isso mais em capítulos posteriores, né? Sobre a ideia de que a ciência nos últimos dias se multiplicaria, né? E isso pressupõe que de alguma forma Deus permitiria que a ciência nos últimos dias tivesse esse poder de se multiplicar o seu conhecimento. Ok? Mas esse é um assunto para outro dia. Então o verso 11 vem agora. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei, verso 12, o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Verso 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Vixe! Respingou até para os judeus. Daniel e seus companheiros, que eram judeus, que estavam cativos ali, porque os judeus foram levados, presos, cativos para a Babilônia, e eram prisioneiros. Só que Daniel e seus companheiros faziam parte da elite de sábios. Eles eram um grupo de pessoas inteligentes, os universitários, né, da época, que faziam parte desse grupo de judeus que eram cativos, mas que faziam parte da elite dos sábios também. Daniel fazia parte dessa elite de homens sábios, de inteligentes, pois ele havia passado nos testes de inteligência de Babilônia. Verso 14 agora. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Agora isso no verso 15, né? E disse a Arioque, encarregado do rei, por que tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Preciso fazer um comentário aqui. Percebam que Daniel e seus companheiros estavam ali sofrendo, prestes a serem mortos. Estavam presos em Babilônia e prestes a serem mortos. E interessante que Daniel e esses seus amigos eram homens fiéis a Deus, eram homens justos, eram homens leais, eram homens inocentes, eram jovens, né? E eles estavam ali não por causa de um erro que eles cometeram, mas por causa dos pecados dos líderes da nação, por causa dos erros da nação, por causa da injustiça e do pecado e da rebeldia e da má administração, que não era segundo a vontade de Deus. A nação foi destruída, a cidade foi destruída, Judá foi destruída, e os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E entre eles estava lá Daniel e seus companheiros.
E aos olhos humanos não parece fazer sentido que os bons, que os justos, que os fiéis e leais sofram junto com os que foram maus, que foram injustos, foram infiéis. Não faz sentido. Mas respingou para eles também. E assim muitas vezes nós vemos, parece que não faz sentido que os bons sofram por causa dos maus, que os justos sofram por causa dos injustos. Que uma nação, que a parte inocente de uma nação sofra por causa da parte culpada. E às vezes parece que as coisas acontecem de uma forma que não é justa e que não faz sentido. Mas Daniel estava ali. Vamos ver o que acontece na sequência. Verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, verso 17, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram seus 3 amigos, seus companheiros. Verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Que B.O. Daniel e seus companheiros estavam passando. Estavam prestes a ser mortos com os sábios, os gurus da Babilônia. Até nisso, além de sofrerem sem culpa por causa dos líderes de sua nação, agora estavam prestes a ser sentenciados à morte por causa de seus companheiros do grupo do qual eles nem sequer faziam parte, daquele tipo de ciência que eles utilizavam, né? Feitiçaria, astrologia e tudo mais. Respingou para eles também. Verso 19. Aqui começa a virada. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, verso 20 agora, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo. Verso 23. Porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel estava agradecendo, explodindo de gratidão a Deus, por Deus ter tido misericórdia dele, não só dele, mas dos outros sábios também, que não eram judeus. Dos magos, dos feiticeiros e tudo mais. Deus teve misericórdia até deles, através de Daniel. E Deus, às vezes a influência de um justo, ela pode salvar os injustos também. A influência dos maus, muitas vezes os bons sofrem por causa da influência dos maus, mas muitas vezes os maus são salvos juntos por causa da influência dos justos. Agora o verso 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Daniel confiante daquilo que Deus tinha lhe revelado. Se posiciona e diz, não mate os sábios da Babilônia. Me introduz na presença do rei, que eu revelarei a interpretação. O verso 25. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, ou seja, um judeu, né? Um dentre os judeus, o qual revelará ao rei a interpretação. 26, verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Era o nome que os babilônicos haviam dado a Daniel. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Ou seja, o rei perguntou para Daniel,
Tu pode me dizer qual foi o sonho que eu tive e me dizer o significado? Interessante, né? Olha só. Verso agora 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige. Nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei, isso é o verso 28, tá? Pois fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Agora vamos dar uma pausa aqui, vamos parar aqui. Certo? Até o verso 28. Olha só o que diz aqui no verso 28. Olha a resposta do Daniel. Começa no 27. O mistério que o rei exige, nem feiticeiros, nem encantadores, nem ninguém pode revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E ele te fez saber, ó rei, o que há de acontecer nos últimos dias. E essa expressão últimos dias aqui não se refere à época de Nabucodonosor. Ela se refere aos últimos dias da história da humanidade. Ela começa na época de Nabucodonosor, mas ela se estende até os últimos dias da história da humanidade. Porque o próprio contexto da profecia vai deixar claro isso que eu estou falando. Se refere não só àquela época, mas às todas sucessivas gerações e épocas posteriores àquela época, até ao final da história da Terra, a história deste mundo, ao final da história da humanidade. Muito interessante. O que Deus mostrou para Nabucodonosor aqui? É que há um Deus no céu e que Ele conhece os mistérios, Ele conhece o futuro e Ele está no controle da história humana. Ele estabelece reis e Ele remove reis. Nada acontece no planeta Terra fora dos limites da permissão do soberano Deus. E a prova disso é que esse Deus revelou a Nabucodonosor a história do planeta Terra através daquele sonho. Revelou o que há de acontecer nos últimos dias, que é fantástico. E tudo que nós vimos aqui, as contrariedades, as contradições da vida, né? Os bons sofrem com os maus, e às vezes os maus são salvos junto com os bons. Tudo isso acontece dentro dos limites da permissão de Deus, de acordo com a infinita sabedoria de Deus, que a nossa mente não pode compreender, e não pode acompanhar e alcançar. Então nós, que somos cacos de barros, nós devemos ter humildade diante de Deus, do soberano Deus, do sábio infinito Deus, que sabe todas as coisas. Ainda que isso não tire de nós a dor de ver sofrimento, miséria, guerras, contrariedades, ainda que isso não elimine as nossas sensibilidades diante de tanta coisa errada, de tanta discrepância e sofrimento, e de nós até mesmo abrir o nosso coração a Deus e reclamar: Senhor, por que tanta coisa assim ruim? Por que inocentes sofrem? Por que, Senhor, não liberta, não impede certas coisas? A gente pode até expressar isso a Deus, mas ainda assim precisamos reconhecer que Deus, a sabedoria infinita de Deus, é algo que nós não podemos compreender com a nossa mente finita. E esse Deus está no controle da história. E esse Deus conhece a história e Ele revela, como revelou ao rei, ao poderoso monarca daquela época. E quando nós estudarmos na parte 2, entrarmos na parte 2, nos detalhes do sonho e na interpretação do sonho, nós vamos entender melhor isso. Como que Deus age em relação à história. Por enquanto vamos ficar por aqui. Eu te aguardo para a parte 2 do estudo do capítulo 2 de Daniel. Eu te aguardo até o próximo vídeo.